Vamos abrir então a palavra de Deus em Gênesis 5. Eu vou ler do verso 21 ao 24. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Oremos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu queria falar hoje, irmãos, que o crente em Cristo, ele anda sempre com Deus. O crente em Cristo, ele está em Cristo, né? Então ele anda sempre com Deus, porque Jesus é Deus. E nós vivemos em uma época onde as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e principalmente as coisas que muitas vezes nós ficamos tristes, né? Muita coisa errada, muita maldade, e não era diferente. Interessante que a gente, desde o começo da Bíblia, né, quando esses homens andaram também com Deus, acontecia a mesma coisa. Nós nos lembramos, por exemplo, do dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio para a terra, né? E salvou só Noé e a família dele. E porque a causa da maldade, já que tinha no mundo, e todo mundo não queria saber das coisas de Deus e vivia na maldade. Não é diferente nos nossos dias. Nós vemos aí o mundo como que ele está perdido. E nós, como cristãos, eu queria que Jesus voltasse logo, né? Para a gente não sofrer tanto, porque eu não sei o que pode surgir daqui para frente, mas a própria palavra de Deus lá em Apocalipse, né, ela fala lá no grego, Maranata, Maranata, e o que quer dizer Maranata? Volta, Senhor Jesus, volta logo. E esse também é o meu pedido, que esse Jesus, ele volte logo, porque nós que somos cristãos, nós que temos a presença do Espírito Santo em nós, por que nós ficaríamos com medo, né, se nós sabemos que nós vamos morar no céu? Nós queremos que o Senhor Jesus volte. Eu, pelo menos, anseio a volta, né? Tem um cântico do grupo Logos, né? Que ele canta: eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu também anseio por esse dia. Eu creio que os irmãos também anseiam, porque nós sabemos que nós vamos estar com o Senhor Jesus. Enoque, que nós falamos aqui, que nós lemos sobre ele aqui, é um personagem que aparece só aqui. E o interessante desse Enoque é que esse Enoque aqui, ele, pelo que diz a palavra de Deus aqui, ele não passou pela morte, né? Ele foi arrebatado aqui por Deus. Existem 2 exemplos na Bíblia de 2 homens só que dá a entender que não passou pela morte. Então, um deles é Enoque, esse Enoque, e o outro é Elias, o profeta Elias. A palavra de Deus diz que veio um carro, né? Aí os cientistas aí que não creem em Deus falam que é um disco voador, né? Veio lá, pegou Enoque, um carro de fogo, e levou ao céu. E Enoque não, Elias, ele foi levado ao céu em um carro de fogo e não passou também pela morte. Então existem várias interpretações, inclusive científicas, né, que explica que foi isso, mas eles não podem então falar o mesmo aqui a respeito de Enoque, né, porque aqui não fala de nenhum carro de fogo, de nenhum disco voador, não. Então, esses 2 personagens, né, são os únicos que a gente encontra na Bíblia falando sobre essa questão de ser arrebatado. Mas nós sabemos que nós também vamos ser arrebatados, né? No dia que Jesus voltar, e nós vamos estar infinitamente, eternamente, diz a palavra de Deus, com o Senhor. O versículo 22, aí, ele diz o seguinte: andou Enoque com Deus. Então, meus irmãos, quer dizer que
é possível andar com Deus, né? Naquela época, Enoque já andou com Deus. E não é só possível andar com Deus, é preciso andar com Deus. Nós precisamos, se Deus habita em nós, se o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, fez morada, nós somos templos do Espírito Santo. Quer dizer que não tem como nós crentes não andarmos com Deus. Nós somos de Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Existe uma passagem na qual o Senhor Jesus, ele fala, nós viremos a ele, a qual? A quem? Aquele que foi alcançado pelo Evangelho, e nós faremos morada nele. Então, analisando esse texto que Jesus fala isso, eu creio que a Trindade completa, ela vem morar no crente, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é lógico, estão no céu, né? Principalmente o Pai e o Filho, e eles estão determinando, né? A gente sabe que Deus reina para sempre, e quando Jesus diz que ele fala no plural, né? Viremos a Ele e faremos nele morada. Nós temos que ter essa certeza que andamos com Deus, sabemos que Deus habita em nós, e andar com Deus, existe algumas coisas que devem ser demonstradas que nós andamos com Deus. Eu creio que a pessoa que anda com Deus, ela é uma pessoa que ela vai demonstrar que ela anda com Deus, né? Ela não vai andar com Deus e viver na prática daqueles que não andam com Deus praticam, né? É por isso que o apóstolo Paulo, ele lá em Efésios 5, versículo 8, ele vai falar sobre as nossas condições de andar com Deus, de como éramos antes de andar com Deus e depois que nós agora andamos, que o Espírito Santo, que nós realmente andamos com Deus, agimos, né? Ele diz lá em Efésios 5, versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí ele vem lá o verbo, né? O mesmo verbo que Enoque andava lá no grego. Andai como filhos da luz. Então você não vai andar mais como filhos das trevas. Agora você vai andar como filhos da luz. Se nós andamos com Deus, nós devemos buscar as coisas que Deus exige de nós em sua palavra. Nós devemos nos santificar. Quando a gente anda com Deus, que a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia ela tem tudo ao qual a gente deve obedecer. Então a gente vai acabar, através do estudo, através da oração, tendo a revelação daquilo que é pecado e o que não é. E aí nós vamos começar a abandonar as trevas, as coisas que eram das trevas, e praticar as coisas que são da luz, e nós vamos estar demonstrando que nós andamos com Deus, não é? E sendo assim, olha o que diz o versículo 24 sobre Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, né? Então, Enoque já, logo ali naquele tempo, no meio onde começou a corrupção, né? Na sequência aí, se você ler Gênesis, vai falar da corrupção do gênero humano até chegar o dilúvio, né? Mostrando que esses homens que andaram com Deus naquela época lá também sofreram, né? A gente sabe muito bem da zombaria que teve para cima de Noé, né? Nunca tinha chovido, como é que esse louco vai fazer uma arca para que todos entrem nessa arca? Não cabe nem todo mundo, mas Noé, ele obedeceu a Deus, ele fez aquela arca, e o povo zombava, né, dele, e não é diferente nos nossos dias, né? Se você olhar com relação ao mundo lá fora, nós estamos pregando, nós estamos evangelizando. Sábado mesmo, lá na igreja de Extrema, teve a inauguração do templo da igreja que eles construíram agora, e houve durante a tarde um evangelismo lá na cidade, no parque de eventos que tem lá, no qual nós podemos distribuir folhetos, né, evangelizar. Paramos até um jogo de futebol de salão lá, e o pastor que estava junto lá pregou para aqueles jovens lá. Então a palavra de Deus está sendo anunciada como foi no passado, como o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos agora.
E não é diferente, só que a gente olha para o mundo e vê que realmente o mundo continua, né? A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Aquele que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, infelizmente ele ainda está morto nos seus delitos e pecados. Mas é necessário que nós preguemos a palavra de Deus, assim como esses homens. Eu creio que Deus tomou Enoque e o arrebatou, né? Porque ele já era uma pessoa que ele também falava de Deus, né? Ele era um homem de Deus, andava com Deus, e o homem de Deus que anda com Deus, a gente sente essa necessidade, a gente não consegue ficar sem evangelizar, né? Ainda que sejam nossos filhos, nossos parentes, sempre que tem uma oportunidade, a gente está falando alguma coisa sobre Jesus. Às vezes até sem perceber. Nós que somos crentes, a gente fala sobre Jesus. E muitas vezes as pessoas aí, quando a gente excede e fala muito mesmo, elas chamam a gente até de chato, né? E acontece isso muitas vezes em meio de familiares que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, e por não compreender e zombar até mesmo de nós, por não compreender o que é realmente uma vida transformada, uma vida de uma pessoa que realmente anda com Deus. Mas Enoque, ele andou com Deus, como nós podemos ver aqui. Então, se Deus o tomou para si, e se nós sabemos também que nós vamos ser arrebatados, Deus vai nos tomar para si. É lógico, ainda não como Enoque, né? Porque ele ainda não era o Velho Testamento. Aqui nós vivemos sobre uma outra dispensação, a qual nós pregamos a volta de Cristo, né? Mas nós já andamos com Deus agora e sabemos a certeza que nós temos com a volta de Cristo nós vamos estar eternamente com o Senhor lá no céu. Duas dispensações diferentes, na qual a gente consegue compreender a presença de Deus, tanto na vida de Enoque, quando ele andou aqui na terra, quanto em nossas vidas hoje, depois que nós somos alcançados pela graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, também um homem que andou com Deus, em todas as suas situações, a gente pode perceber, em 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 22, tivéssemos tempo aqui, eu prolongaria um pouco mais em cima de tudo isso, porque ele nos ensina nesse texto como andar com Deus. 1 Tessalonicenses 5, dos 17 ao 22, ele diz: orai sem cessar. Um homem que anda com Deus tem que orar sem cessar. Onde você estiver, você vai precisar de orar. Ele fala: em tudo dai graças. Não é isso que o Senhor nos ensina? Nós também temos que ser agradecidos, né? Em tudo dai graças, para que seja esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, né? Como que nós apagamos o Espírito que habita em nós? Se nós alimentarmos o Espírito, ele não vai apagar. Agora, se nós buscarmos coisas que não agradam a Deus, o Espírito vai se apagando. E nós vamos ficando cada vez mais, vamos dizer aí, frios espiritualmente, né? No versículo 20 ele diz: não desprezeis as profecias. Hoje em dia, como que você despreza as profecias? As profecias ainda acontecem, né? Um debate que teve aí, da qual participou o reverendo Deocleciano do nosso presbitério, que passou no Vejam Só a semana passada, nessa questão de profecias. Mas eu creio que as profecias que o apóstolo Paulo cita aqui agora são mais as profecias referentes à palavra de Deus, né? Que nós ouvimos e conhecemos em nossa vida, porque já está tudo completo aqui na Bíblia, e nós não vamos desprezar essas profecias e vamos obedecer. Versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Então, se você sabe que é mal, pula fora. Tudo aquilo que faz mal para você e para a sua vida, com certeza não é bom. Muitas vezes aí nós nos aprofundamos aí nas dietas, né? Porque alguma pessoa
não pode comer determinado alimento que ela sabe que faz mal para ela. Se ela se abstende desse mal, ela tem forças também para se abster do mal espiritual pior, que é o pecado. Se tudo que nós fizermos que é pecado, aí é que nós vamos apagar mais ainda o Espírito sobre nós, né? Então, quando nós andamos com Deus, nós procuramos obedecer a palavra de Deus e seremos com certeza também arrebatados, assim como Enoque ali foi direto para Deus, agora com a vinda de Jesus, também nós vamos estar aí eternamente com o Senhor, porque Jesus vai voltar, né? É necessário que nós realmente pensemos nisso e venhamos a aprender essas questões. Nós vivemos nessa época, como eu falei, que são dias maus, e é necessário que nós demonstremos ao mundo que existe a luz de Jesus. Nós andamos com Deus agora porque nós somos templos do Espírito Santo, como eu disse, e estamos eternamente com Deus, porque se o Espírito Santo habita em nós, né, se você for lá no lugar que Deus não gosta que você vai, lá existem lugares aí que não é bom o crente estar, né? A última vez que eu preguei aqui, eu citei alguns, não vou estar citando agora, mas se você está ali, é bom, né, que você, se não é para você estar, você não está. Mas não é por causa disso que o Espírito Santo vai sair de você, né? Mas você pode sofrer aí mais um pouquinho de apagação dele aí na sua vida, né? E nós temos que realmente andar com esse Deus. Não podemos realmente aonde estar com Deus e depois estar onde lugar e aonde Deus não vai estar em nós. Se nós já somos crentes, não tem como acontecer isso, né? Devemos ser mais santos, né? Porque diz a palavra de Deus que Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Assim, né, todos verão em nossa vida que nós andamos com Deus, que a santidade é um modo no qual todo aquele que anda com Deus acontece, né? O Espírito Santo, Ele aplica em nós a santidade, em muitos demoradamente, né? Em alguns mais rápido, a gente pode ver na vida de muitos irmãos. Então, o apóstolo Paulo é maravilhoso com relação a essas instruções, né? Quando nós andamos com Deus, o que acontece na nossa vida? O Senhor Jesus, Ele diz, Ele passa a viver em nós, né? Olha lá o que diz Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa? O próprio Deus se encarnar, vir por você, morrer numa cruz, ressuscitar e te atrair nessa cruz, fazer você ressuscitar com Ele e andar agora eternamente com você, porque o Espírito Santo habita em você. E Cristo também habita em você, porque o apóstolo Paulo fala, não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Então, com certeza, irmãos, nós temos condições de ter uma vida de santificação, uma vida que vai demonstrar a esse mundo que ainda tem jeito, né? Nós estamos aí vivendo agora um novo governo, vivendo aí debaixo de muitas coisas novas que vão surgir, mas isso não nos amedronta. Isso não nos amedronta. Antes de entrar o governo atual aí, teve gente que fez uma série de ameaças, mas eu creio que nós como igreja, se nós praticarmos essa santidade, eles não têm do que nos acusar. Nós vamos aí, nós sabemos de países aí onde é proibido pregar o evangelho. E pessoas sofrem. Tem missionário lá que muitas vezes são levados ao fuzilamento, né? E aqui no Brasil nós temos toda a liberdade para pregar o evangelho. Que nós possamos aqui como igreja, né, do Senhor Jesus, praticar. Estamos agora começando uma nova época, né, na nossa vida aí, porque agora
O reverendo Mírio, ele é pastor oficial da igreja, né? Da igreja IPB. Então, junto comigo, eu tenho certeza que nem eu, nem ele estamos aí olhando para essa questão de status, né? Nós estamos aqui para fazer o trabalho de Deus e a igreja, né, se tornar cada vez mais uma igreja evangelística. É uma igreja, eu creio que nós vamos ter no futuro aí momentos de evangelismo, práticas da SAF, que sempre já é evangelismo, né? Práticas do PH que está surgindo, que também é sempre evangelismo, e vamos dar glória a Deus aí em frente aí, até o dia que Jesus voltar e nós sermos arrebatados com o Senhor. Amém?